E hoje nós vamos iniciar a parábola do chamado filho pródigo, ou a parábola dos dois irmãos, ou a parábola do pai generoso, compassivo e misericordioso, ou a parábola do filho que contou essa história para nós e que é aquele que paira cheio de graça sobre todas essas histórias e que as pessoaliza em todos os sentidos. E aqui na parábola do filho pródigo é um dos lugares onde no aramaico isso se manifesta mais bonito. É um topo, é um ápice de beleza do ponto de vista da vocalização dessa fala de Jesus de modo original. E me impactou, me impressionou profundamente toda essa beleza. E eu preguei nisso aqui no curso de mais de meio século de pregação do Evangelho, centenas, está milhares de vezes, com um prazer que sempre se renovou enormemente dentro de mim. Agora, é bom não esquecer que quando Jesus conta essa história, se repete no cotidiano humano para todo lado, assim como eu iniciei dizendo que eu já sentei nos variados bancos dos personagens aqui descritos, eu conheço na minha carne o significado dessa história, dessa parábola, mais do que provavelmente de qualquer outra, que ela tem a ver com a murmuração da religião contra Deus, contra Jesus, contra o acolhimento dos marginais, dos desprezados, dos que pecaram, dos que traíram os pactos essenciais. E aí os religiosos não perdoam, porque eles não vivem, mas eles também não deixam viver. Eles não vão para a terra distante, mas eles nunca chegam junto ao coração do Pai. Eles se sentem administradores de tudo, mas neles não usufruem do bem gracioso de absolutamente nada. Eles não almejam nenhuma experiência eventualmente nova, mas eles odeiam todo mundo que não tem medo de tentar, mesmo que venham a se arrebentar. E aí, nessa obediente covardia e nessa covarde obediência, eles se sentem os santos, que eu chamo de santarados. Todos eles são assim, conforme Jesus descreveu. E eles têm, preste atenção, uma raiva inconsciente de Jesus. Os religiosos, frequentemente, têm uma raiva inconsciente de Jesus. Os que menos têm coragem de confessar. Claro, se a gente estivesse falando com rabinos, judeus, radicalíssimos, fanáticos, que também são, em geral, os colonos que invadem terras palestinas e que estão atiçando esse fogo genocida para todo lado, lá na região em questão da Palestina israelense e do Israel palestino. Pois bem, você vai ouvir todas as barbaridades do mundo explicitamente como ódio acerca da pessoa e da figura de Jesus. Isso aí eu já ouvi tantas vezes. Eu vou lá, mais do que eu vou a qualquer outro lugar do Brasil há muitos anos. Então, eu como que já vivi lá, ao vivo lá, de certa forma. Eu sei, quando eu opino, não é um cara distante dando uma opinião. Tem uma visceralidade nessas minhas compreensões e de relacionamento com o chão, com a terra, com as pessoas e com a variedade desse complexo que está em guerra lá. Pois bem, mas o que eu disse, que os religiosos, no geral, têm um ódio inconsciente de Jesus, você encontra muito e, sobretudo, entre os cristãos. Entre os cristãos. E quer ver uma das maiores demonstrações desse ódio inconsciente, desse ódio inconfesso, desse ódio não verbalizado em relação a Jesus, mas praticado,
é essa migração que foi a tendência frequente do cristianismo nos últimos 1.700 anos, desde que ele foi fundado pelo imperador Constantino, de migrar para liturgias do Velho Testamento, fazer uma imitação dos sacerdócios do cristianismo como se fossem semelhantes aos sacerdotes do Velho Testamento. As prerrogativas sacerdotais do cristianismo são praticamente idênticas às prerrogativas sacerdotais do Velho Testamento. E o Sermão da Montanha de Jesus é considerado minucioso demais, subjetivo demais, provocativo demais, visceral demais, elevado demais para ser objeto de desejo de obediência. Então, o cristianismo sempre preferiu as leis de Moisés, que ele selecionou, porque é um processo seletivo dos mais grotescos, e vocês que não entendem nada, não leem nada, não conhecem nada, nem percebem. Estão anestesiados. Mas isso revela não uma preferência apenas por Moisés, mas uma adequação do cristianismo muito mais fácil a Moisés e as exterioridades, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, das tábuas de pedra de Moisés. Leia aí 2 Coríntios 3, quando Paulo compara a nova aliança com a velha aliança. E diz que há uma adequação desse pessoal muito mais fácil. As tábuas de pedra de Moisés e a mandamentos pré-selecionados, que são todos exteriores e da cara para fora, e não entram na subjetividade do coração, do que com respeito ao que Jesus ensinou, que tem a ver com as entranhas do ser, tem a ver com emoção, com sentimento, com perdão, com o mergulho no autoconhecimento, tem a ver com a necessidade de você se redebulhar toda hora e todo dia, de não se conformar com este século, mas se deixar transformar pela renovação da sua mente todo dia, o tempo todo. É um processo contínuo. A sua vocação é essa, é andar na direção dessa transformação até ficar semelhante a Jesus, e o cristianismo detesta isso. Eles preferem muito mais, sempre preferiram as fábulas grandes, as histórias épicas, os dizeres poderosos e exteriores e os julgamentos da cara para fora propostos por Moisés e no Velho Testamento, do que a subjetividade impermanente do olhar de Jesus, que podia dizer para quem todo mundo julgava negativamente: filho, filha, estão perdoados os teus pecados, e dizer para aqueles que se consideravam os santos da terra: em verdade, eu vos digo que muitos publicanos e pecadores vos precedem no reino de Deus. Isso é insuportável para qualquer religioso, especialmente para o cristão. Só que ninguém, claro, vai confessar ódio explícito por Jesus. Então eles começam a odiar quem quer que queira se parecer com isso. Quem quer que queira viver permanentemente essa impermanência quebrantada do amor de Deus manifesto no Evangelho. Aí eles odeiam, porque não tem protocolos fixos, porque tudo pode ser e pode não ser, porque tudo é conforme se diz que deveria ser, tudo é conforme Deus, que não vê como vê o homem vê a aparência, conforme a lei de Moisés. Deus vê o coração, conforme o mandamento de Jesus. É tudo diferente. Mas eles não têm coragem de declarar a insuportabilidade de Jesus na vida deles. Então, eles vão manifestando ódios variados. Eles manifestam esse ódio pelo irmão, que é o caso aqui do irmão mais velho. Odeia aquele que saiu de casa, saiu da igreja, saiu da religião. Odeiam. E vão odiar também o pai, que vai acolher,
e que não espera nem o filho voltar. Não pede do filho nada nem coisa alguma, sai ao encontro dele, vendo-o ainda longe, saiu ao seu encontro. Eles odeiam essa ação de Deus que vai na direção daqueles que não voltaram e os abraça no meio de um caminho impensável para os religiosos, que são todos o irmão mais velho, que só aparece aqui mais explicitamente do verso 25 para frente de Lucas 15. Então, essa parábola, que no dia de hoje eu aproveito para fazer apenas uma introdução para você compreendê-la, e já que eu não vou ter tempo para ficar um mês expondo a você, compreender a estrutura dela e compreendê-la para sempre, nunca mais esquecê-la. Eu sei que você nunca mais vai esquecer o que eu estou lhe dizendo aqui hoje, nunca mais. Uma coisa, todavia, eu quero que fique bem clara para você nessa introdução. É que nós estamos aqui falando de algo que aconteceu nos dias de Jesus e que se repete todos os dias no embate entre a religião e os pecadores da terra. Todo dia. Essa é uma parábola cuja atualidade se renova de geração em geração, de geração em geração. Mudam-se os elementos exteriores das culturas e das geracionalidades, mas a essência não muda. A gente está falando de algo aqui que está presente desde o Gênesis, desde Caim e Abel. O que aconteceu com Caim, pegando aquela pedra e matando Abel, é o que o irmão mais velho gostaria de ter feito aqui. Não o fez por outras circunstâncias. Mas se ele tivesse podido, se ele estivesse como Caim, na solidão de algum lugar inóspito com o seu irmão, ele teria matado e dito: um animal dilacerou, levou e comeu. Virou apenas caça dos predadores da terra. Desde Caim e Abel que o filho pródigo está em processo nas entranhas da humanidade, nas vísceras da humanidade e da consciência e do inconsciente humano. João, na primeira epístola dele, alude outra vez a isso, quando diz: e não somos como Caim, que odiava o seu irmão. Não somos. E Judas adverte do mesmo modo aqueles que tinham escolhido andar no caminho de Caim, que era o caminho de odiar o irmão. E odiar porque o irmão tinha achado graça diante de Deus, o que significa um ódio da graça, um ódio de Deus, um ódio não verbalizado pela covardia existencial e que se transfere e se projeta e se aplica na direção do irmão. E aí, isso em relação ao irmão, eles acham que não é bandeiroso expressar. Mas quando esses fariseus e os seus acadêmicos diziam: este recebe pecadores e come com eles, eles estão manifestando essa raiva. E que vai crescer a ponto de eles matarem Jesus, porque Jesus, na realidade, gente, é insuportável para a religião. Eu diria mais o seguinte: para qualquer religião da terra, Jesus sozinho, Jesus sem o disfarce das igrejas, sem os regimentos internos do cristianismo, sem esse monte de atrativos artificiais que fazem com que as pessoas olhem para o presépio e nunca enxerguem a essência do Evangelho encarnado em Cristo Jesus. Jamais. Se você não tem os elementos distrativos para brincar com eles, pode ser nesse caso até Moisés e o Velho Testamento, se ficar só Jesus, quando eu digo e convido o pessoal para concentrar a fé absolutamente em Jesus e tê-lo como chave hermenêutica e interpretativa, que é absolutamente óbvio. Óbvio, se você é cristão, é óbvio
que a Bíblia está a serviço de Jesus e não Jesus a serviço da Bíblia. E que tudo mais está a serviço de Jesus, e Jesus a serviço de todas as coisas, como o Senhor Salvador amoroso de todas as coisas, que se perdem sabem que estão perdidas, que se perdem e não sabem que estão perdidas, ou que deliberam se perder. Ou aquelas mesmas que a gente ainda vai ver, que tentam viver num ambiente de linha cinzenta, mas que são também objeto desse amor resgatador e redentor. Agora, você chama as pessoas para a exclusividade de Jesus e elas não querem, é mais fácil você encontrá-las entre os ateus e os agnósticos do que entre cristãos ou pessoas de qualquer outra proximidade teórica do nome de Jesus, porque eles têm uma proximidade só do nome de Jesus e não da pessoa de Jesus mesmo. Eles não têm absolutamente intimidade, conhecimento, relacionamento, qualquer que seja, com a pessoa de Jesus. Olha só, isto dito, eu quero que você também guarde na sua mente essa manifestação introdutória, porque ela fala também desse amor indizível do Pai. É o que Jesus está colocando aqui, um Pai que foi profundamente ofendido. Você eventualmente já sabe, ou já soube, ou sabe até por mim, porque eu já falei isso muitas vezes, que no primeiro século, para você entender bem o agravo contido nesse texto, o pai tinha que morrer, obviamente, como entre nós, ou a mãe, as figuras parentais, para que as heranças fossem efetivamente compartilhadas, para que os filhos tivessem acesso às heranças, às herdades. As figuras parentais tinham que partir. Aqui no caso, no primeiro século, a figura paterna, era tudo patriarcal, tinha que morrer. Mas o que é que esse filho mais novo faz? E eles aqui estão identificados com os publicanos, os pecadores, as meretrizes, os marginais, os seres abominados pela religião. O que é que, teoricamente, aqui eles representam? Esse irmão mais novo, inconsequente, e que chega para o pai e diz: escuta, cara, você está demorando demais a morrer. Eu queria mesmo era um Deus morto, eu queria mesmo era um pai morto. Eu não estou precisando de pai, eu não estou precisando de Deus, eu não estou precisando de cuidados, eu só preciso ter o que é meu, como se alguém nascesse tendo alguma coisa. Mas é um engano que está presente na mente de todos os pecadores, de todos nós na face da terra. A gente acha que há uma dívida de Deus para conosco só porque a gente nasceu. Deus está endividado para com a gente. Por quê, Senhor? Por quê? Eu já estava ouvindo uma entrevista do Bob Dylan, que mudou de nome 3 vezes, não sabe nem por que adotou o nome Bob Dylan. A melhor e a mais ampla explicação, tudo de uma concisão absurdamente minimalista em cada fala dele, dizendo em resposta ao entrevistador: não, eu nem sei por que eu virei Bob Dylan. Não tenho a menor ideia como é que foi chegar aí. Eu só sei o seguinte, eu não gostava do meu nome. Aí fui adotando nomes. Aí chegou nesse aí que eu me senti um pouco melhor. Na realidade, eu acho que tem muita gente nascendo no corpo errado, na família errada, tendo os pais errados, no país errado, com línguas erradas, com culturas erradas, na geração errada. E eu sou o exemplo disso aí. Eu nasci fora de lugar. É um exemplo extremo. Mas eu encontro todos os dias, há muitos anos, a vida inteira, gente me cobrando porque Deus consentiu isso, porque Deus consentiu aquilo. Porque eles se sentem com direitos pelo simples fato de terem vindo a existir. A mera realidade de que eles existem endivida a existência toda em relação a eles. Endivida Deus em relação a eles. Endivida a humanidade toda em relação a eles.
Eles são seres de demanda, como a maioria das pessoas são. É muito raro você ver alguém que não carrega essas demandas, nem que seja de maneira inconsciente ou subreptícia às vezes. Eles só vão reconhecer isso numa terapia bem feita. Na maioria das vezes, nem o terapeuta reconhece isso sobre ele próprio. De tão sonambolizado e insensível que está. Mas esse filho mais novo sofre desse mal psicológico e geracional. Chega para o pai e diz: escuta, você quer fazer alguma coisa por mim? Eu não tenho nenhuma necessidade de pai. Você está pensando que você vivo é um bem para mim? Que a tua presença me enche, me completa? Eu preferia honestamente, a essa altura da minha existência, que não preciso mais de leite, de comida na mão, de papinha, de cuidados, nem de nada. Eu sou senhor da minha própria vida, da minha história. Eu sou sujeito autodeterminado da minha própria existência. Então eu preferia viver sem pai, sem Deus, sem nada disso. O que ele está dizendo ao pai quando ele diz: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. Preste atenção nisso. Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. Ele, aqui, no primeiro século, está dizendo: pai, eu não estou com paciência para esperar você morrer. Será que você não se enxerga quanto ao fato de que a sua relevância acabou? Que eu e qualquer outro aqui não precisamos mais de você, que já está na hora de você ser substituído. E eu quero o dinheiro que vai me tocar por herança quando tu morreres. O problema é que tu não morres nunca. Tu não morres nunca. Então, dá um jeito de, não morrendo, me dar autonomia total para viver. Eu prefiro um pai que seja semelhante a um Deus deísta, que dê corda nas coisas, diga se virem. Eu prefiro esse do que um pai amoroso, que quer relacionamento, que quer construir a imagem e semelhança dele na gente. Não, eu não quero isso não. Eu me basto, eu me supro, eu sou bastante, eu só preciso é que o que tu me deves, tu me dês. Não quero Deus, mas quero o que de Deus me possa ser dado, o que de Deus me possa tocar, o que de Deus me seja entregue como herança. E há uma manifestação subliminar de uma queixa existencial universal presente aqui, que foi tratada praticamente em todas as perspectivas filosóficas do planeta. Essa necessidade de emancipação de Deus, que vem desde o Éden. Comam desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse a serpente, porque vocês vão ganhar autonomia, vocês vão ganhar independência, vocês não vão mais necessitar de Deus na vida de vocês. E o garoto está fazendo isso. Ele está querendo fazer esse teste. E que ele acha que no caso dele, ele é um cara tão fantástico. Hoje em dia, a moçada iria dizer outra coisa, tão fodástico. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de nada. Ele é um cara que não carrega nenhuma necessidade divina. Nenhuma. Como eu vejo alguns aí infantilmente dizendo e afirmando, não conhecem da missa o terço. Na hora que o bicho pegar, eu vou assisti-los na necessidade irremediável que eles terão de Deus, sem a menor dúvida. Mas, pois bem, então está aqui esse rapaz repetindo aquilo que você já tinha lido muitas vezes, eu nunca tinha notado, e tem a ver com o drama humano em geral. Deus demorando a desaparecer do cenário. Esse Deus que insiste em ser pai. Eu prefiro que tu estejas longe, estejas morto, e eu tenha pela primeira vez na vida a chance de ser o gestor
total da parte que é minha, como se eu tivesse alguma parte que me tocasse pelo simples fato de eu existir. E não tem ninguém me devendo nada nesse mundo. Eu é que estou em dívida para com a existência. Mas a existência não me deve nada e não vai me ajudar com nada e não vai me fazer cafuné em momento algum. E se eu sofrer de autopiedade, eu vou morrer de depressão, de tédio, de angústia e eventualmente vou tirar até a própria vida, como em casos extremos. Mas nada na existência me está em estado de dívida. Você entendeu, meu filho, minha filha? E essa parábola começa aqui ao mesmo tempo em que eu estava dizendo, esse pai é que é a figura fantástica, porque ele recebe essa na cara e não desiste. A maioria dos filhos que dissessem isso aos pais, e a maioria dos pais que ouvissem isso explícito e definitivamente dos filhos, não iriam mais querer nem ver, nem falar. Mãe é diferente, mas pais, eu conheço muitos pais que dizem, não, ele me mandou para esse e aquele lugar, então a minha cara ele não vê mais. A menos que chegue de joelhos, andando ralado, pedindo perdão, muito tempo para eu levar em consideração alguma coisa. Para mim ele morreu. É como também se diz que Deus é em relação aos filhos. E disseram, eu quero a morte de Deus, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso de perdão dos pecados, eu não tenho culpa nenhuma, eu não tenho necessidade nenhuma, eu não preciso de graça nenhuma, mas ao mesmo tempo quer o que Deus lhe deva. Quer paz, quer felicidade, quer gozo, quer prazer, quer hedonismo inconsequente, quer que a vida não tenha resultados para serem apurados de maneira negativa contra eles. É o que eles querem, embora não queiram Deus, mas querem tudo mais, que a gente só tem quando vive em Deus. Mas a esquizofrenia inconsciente desse pessoal é absoluta. E a constância do amor desse pai é chocante. Porque o cara diz, você não morre não? Me dá os meus bens. E ele pega e lhes repartiu os haveres. Ele chamou os dois, o mais velho, que tinha direito a 2/3 dos bens do pai, o mais velho. Naquele tempo, no primeiro século, o filho mais velho ganhava 2/3 dos bens do pai. E compartilhou o terço final com o mais novo, que pedia a morte dele com urgência, e como ele não morria, pediu antecipação da herança. E na mesma hora o filho que recebeu isso foi embora. E o pai ficou olhando pela janela, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de espírito de vingança, prometendo pesar a mão, declarando que aonde quer que esse filho estivesse, a maldição desse pai, Deus, desse Deus Pai, haveria de persegui-lo até destruí-lo, para ele experimentar nos estertores da sua existência a consciência de que longe de Deus ninguém vive? Foi isso que você encontrou nesse pai aqui, na história que Jesus contou? Absolutamente não. Ele ficou esperando na janela. Ele deu, ele não anotou, ele no seu coração abençoou, encomendou a graça, a luz, ao arrependimento, como eu fiz com meu filho, como meus pais fizeram comigo. E foi isso que ele fez. Com amor incondicional, unilateral, inquebrantável e absolutamente imorrível. Esse sim é imorrível. É eterno, é imortal. É vivo e perene. Esse é o amor do meu Pai por mim. É o amor do meu Pai pelos publicanos, pecadores, pelas meretrizes, pelos seres marginalizados desse mundo,
pela população queer, ou seja lá quem seja, é o amor que não desiste de amar jamais, está presente nesse pai aqui. Essa é apenas a minha introdução inicial. É a loucura desse filho mais novo, a doença de alma desse filho mais velho e esse amor indissolúvel desse pai. Agora, de terça-feira que vem em diante, eu vou entrar na parábola mesmo, contando os detalhes para você compreender cada vez melhor. E preste atenção aqui para mim, inesquecivelmente. E preste atenção para mim, inesquecivelmente. Esse amor do Pai. Ó Jesus, eu peço que essa palavrinha que eu disse, como um abrir de cortinas, como um pequeno apocalipse da Tua graça, tirando o véu inicial, permite que já para muitos bons entendedores essa pouca palavra baste e tenha produzido neles já uma alegria quebrantada, praticamente indizível e incompartilhável de tão profunda que é. Eu peço que o Espírito Santo realize isso no coração de todo aquele que me vir e me ouvir dizendo essa palavra do Evangelho eterno. É o que eu te imploro e eu creio que tu estás fazendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.